exercer o nosso culto ao Senhor. Fecha os teus olhos, vamos te apresentar diante dele nesta hora, entregar este tempo que nós vamos consagrar ao culto ao Senhor. Paizinho querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos de nos chegar à tua presença constantemente, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nós podemos te cultuar, podemos te servir, podemos te adorar, Deus. E no nome de Jesus Cristo nós pedimos, Senhor, conduz este culto. Senhor, te pedimos desde já, receba o nosso louvor, a nossa adoração, fala as nossas vidas, Deus. Que a tua palavra ministra o nosso coração, Deus, que o nosso louvor suba a tua presença, Senhor. No nome poderoso de Jesus Cristo, oramos agradecidos a ti, Senhor. Amém. Aleluia. Entrega teu Senhor nesta hora, com todo o teu coração, com todas as tuas forças. Deus é bom, Deus está neste lugar. Amém.
Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos, aleluia, glória a Deus por mais um dia, mais um domingo que nós temos o privilégio da parte do Senhor para podermos cultuar o seu santo nome em família, podermos adorar a Ele, glorificarmos o seu santo nome, porque Ele é bom, amém? Aleluia. Vamos orar neste momento, pedir que o Senhor possa estar a nos conduzir, a nos direcionar neste culto e que esta palavra que Deus colocou no meu coração possa ser uma palavra edificante à sua vida, possa ser edificante à sua fé, que possamos, por meio desta mensagem, também entender o quanto Deus tem agido na nossa vida, na nossa nação. Deus tem agido no mundo inteiro, amém? Aleluia, oremos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dar graça, Senhor, nesta manhã, nesta hora, nesta tarde ou nesta noite. Queremos, Deus, em nome de Jesus, dizer muito obrigado. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua justiça. Obrigado, Senhor, por nos guardar, nos proteger. Obrigado, Senhor amado, por fazer tudo de bom para nós, Senhor. Muito obrigado porque és bom em todo o tempo e o Senhor jamais falha, o Senhor jamais muda, e nós queremos, Senhor, render a Ti, Senhor, nossa gratidão, nossa adoração, porque és o Alfa e o Ômega, és o dono de todas as coisas, és soberano sobre todas as coisas, o Senhor conduz, Pai amado, e em nome de Jesus, o Senhor, acima de todos, é o único que merece, é o único que é digno de ser exaltado nesta hora. Em nome de Jesus, fala conosco por meio da Tua palavra, ministra no nosso coração, falando, Senhor amado, profundamente aquilo que o Senhor quer falar. Deus da glória, em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai, te agradecemos, Deus. Amém. Aleluia. Amados, nesses dias, que nós temos vivido, são dias que de alguma forma nós temos criado um questionamento. Questionamento por quê? Porque temos vivido tantas coisas que têm acontecido no mundo inteiro, coisas estas que de alguma forma acabam colocando o mundo inteiro em crise, não é? E esta crise, irmãos, é na saúde, crise econômica, crise de paz na nação, crise de paz mundial, e são tantas crises, irmãos, tantas coisas estão a acontecer que de alguma forma acabamos ficando nós nos questionando, não é? Onde está Deus, não é? O que Deus pensa sobre esta situação? O que Deus está a fazer nesta situação, não é? Até parece que nos colocamos no lugar do juízo para tentarmos julgar a pessoa do nosso Deus, mas a verdade é que a Bíblia, ela vai revelar-nos como é que Deus tem agido nesses dias. A Bíblia, ela vai nos conduzir a entender como é que Deus se posiciona, vamos dizer assim, nesses dias que nós temos vivido. Então, muitas vezes pode até dar um desespero. Será que Deus ainda está a ver a minha situação? Deus está a ver o que está acontecendo nesta nação? Deus, irmãos, Ele tem visto as coisas, amém? E para nós podermos falar um pouco sobre essa questão de o que Deus está a fazer no tempo de crise, neste tempo de crise que nós estamos a viver, o que Deus
está a fazer, como é que Deus tem agido de eternidade a eternidade, em tempos como esses que nós estamos a viver nesses anos, nesses dias, não é? Que de muita crise em muitas áreas da sociedade. Então, eu quero convidar o amado, nós a visitarmos, na verdade, um texto que está no livro de Isaías, um texto datado mais ou menos há 2.800 anos atrás, e este texto, de alguma forma, fala de um episódio muito interessante na vida do profeta Isaías, que é Isaías capítulo 6, um texto soberanamente conhecido, e nós vamos ver nesse texto, não é, algumas realidades de Deus em meio à crise que uma certa nação, que é a nação de Israel, estava a viver naquela época. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías capítulo 6, versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: então, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de facto, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Aleluia! Amados, esse texto nos conta o episódio no ano em que morreu o rei Uzias. Quem era o rei Uzias? Conforme citado no 2 Crônicas, capítulo 26, Uzias foi um rei, digamos que no princípio do seu reinado foi um bom rei. Uzias foi um rei que de alguma forma levou a nação de Israel a se reconstruir. Foi um rei que permitiu que Israel pudesse reconstruir a sua economia, reconstruir o seu sistema de defesa, permitiu que Israel pudesse reconstruir princípios espirituais. Uzias foi um rei elogiado pelo povo, elogiado por Deus, amado pelo Senhor, até que um dia Uzias torna-se orgulhoso. Uzias torna-se um rei que começou a achar que ele podia fazer aquilo que não lhe competia fazer. O que é isso, irmão Antunes? Uzias pensou e foi ao templo, e quando chega lá, ele vai oferecer incenso ao Senhor. Um ato que era somente separado para sacerdotes. Então Uzias, nesse caso, ele torna-se um homem orgulhoso, e de alguma forma Deus fala para ele: não, isso não está correto. E um dos sacerdotes repreende o rei Uzias, e o rei Uzias fica indignado com os sacerdotes, e aquela indignação toda permitiu que ele abrisse uma brecha na própria vida dele, e assim ele foi acometido por uma lepra, sendo assim retirado do templo e permanecendo leproso até ao dia da sua morte. Uzias, ou seja, ele não soube gerir as suas emoções. Uzias não soube gerir o seu sucesso como rei, e assim o sucesso lhe subiu a cabeça.
Então, amados, é muito importante que nós saibamos nos colocar no nosso lugar. Independentemente da nossa prosperidade, prospere com humildade. Independentemente do teu crescimento, cresça com um coração quebrantado, com um coração simples. Nunca perca a sua simplicidade, nunca perca a sua humildade perante as pessoas e perante o Senhor. Então assim Uzias morre. E naquele ano, irmãos, eu penso que só de imaginar a morte do rei Uzias, a sua família estava totalmente abalada, a sua esposa estava completamente abalada, os seus filhos completamente abalados, os seus familiares completamente abalados, e a nação toda estava completamente abalada, o governo estava abalado pela morte do rei Uzias. Então havia aquele clima de incertezas, de como é que será daqui à frente, quem vai substituir o rei Uzias, se vai ser um bom rei, se não vai ser um bom rei. Então havia aquela questão toda, será que vai conseguir fazer o que Uzias fez durante o tempo do seu reinado? Então houve um tempo de crise na nação, um tempo de tristeza, um tempo de choro, um tempo de incertezas que estava a pairar sobre a nação de Israel. Assim como hoje em dia, amados, tem pairado um tempo de muitas incertezas, um tempo de muito questionamento. Como é que vai ser o meu dia de amanhã? Como é que será o próximo ano? Será que esta situação da Covid-19 vai passar? Quando é que vai passar? Até lá, será que eu hei de escapar, não é, da morte por essa enfermidade? Mas, irmãos, o tempo que nós estamos a viver não é simplesmente da Covid-19. A crise que estamos a viver não é simplesmente pela Covid-19, mas sim, antes da Covid-19 já existiam outras doenças que de alguma forma ainda têm criado uma crise no setor da saúde para que haja a descoberta da sua cura, ou uma cura eficaz, ou um medicamento eficaz para a sua cura. Assim também como no setor da economia, irmãos, estamos num momento em que a economia não está muito boa. Então a situação é esta, uma crise financeira que tem se instaurado nas famílias, tem se instaurado na vida de muitos cristãos também. Então temos um momento de uma crise emocional nos tempos em que nós temos vivido, onde o suicídio tem se tornado algo normal, uma crise de valores que tem acontecido na nossa geração, onde tem se trocado aquilo que é a essência natural do homem, a essência natural da mulher, para mudar segundo os preceitos diabólicos. Temos vivido um tempo, irmãos, de crise de amor na nossa geração, onde matar uma pessoa já não tem sido uma coisa pesada, onde os homens matam-se uns aos outros sem dor no coração. Estamos a viver um tempo de crise em vários setores. Estamos a viver um tempo de crise nas congregações, onde os líderes lutam entre si para chegar a um nível de liderança, onde os irmãos já não têm mais temor, reverência pelo Senhor, onde os crentes já não têm mais aquele temor que existia 10, 15 anos atrás, onde há muito tempo para nós entrar na igreja, a igreja, o templo para nós era um lugar santo. O Senhor não precisava que alguém me dissesse, coloca o seu celular no silêncio, mas agora, irmãos, já tem se tornado hábito entrar com o telefone não desligado nas congregações. Agora tem se tornado um hábito muito grande de simplesmente desleixar a palavra, desleixar a vida de oração, coisas que alguns anos atrás não aconteciam, ou se aconteciam, estava a começar, porque agora já estamos a viver uma crise, irmãos, uma crise espiritual terrível que tem estado na vida de muitos cristãos. E a questão disso tudo é: como é que Deus está nessa situação? O que Deus pensa com relação a isso? O que Deus está a fazer com relação a isso? Qual é a ação de Deus nesse tempo de crise que nós temos vivido no nosso tempo? Assim como Israel estava a viver um tempo de crise, havia este homem, Isaías, primo do rei Uzias. Isaías também estava abalado. Isaías também estava, de algum momento, de alguma forma, triste por aquilo que estava acontecendo. Isaías também
conseguiu ver aquele momento de tristeza que estava a acontecer, aquele momento de choro, aquele momento de sofrimento que estava a acontecer lá com a sua família, com a nação de Israel. Mas ele vai dizer uma coisa no versículo 1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor. Ou seja, no ano em que todo mundo estava a focar as suas atenções para a tristeza, choro e lamentações, eu também vi ao Senhor. Isaías não está dizendo que eu não vi esse choro, eu não vi lamentações, eu vi, mas eu também vi ao Senhor. Ou seja, na época em que todo mundo está a olhar para a crise, é esta época que o Senhor também quer se revelar para mim e para você. É nessa época em que o Senhor tem chamado a sua igreja, os seus filhos à comunhão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi ao Senhor. No ano em que houve uma crise mundial, eu também vi ao Senhor. Aleluia! Ou seja, amado, neste momento, é um momento em que você pode entrar na presença do Senhor e o Senhor vai se revelar para ti. Isaías vai continuar. O Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Quando ele vai falar do Senhor estar sentado sobre um alto e sublime trono, nós sabemos que o trono representa um lugar de domínio, um lugar de autoridade, de soberania, de poder. Então, o que nós entendemos? No ano em que a nação estava a chorar porque o rei Uzias morreu, Deus ainda continuava sentado no seu lugar de domínio, no seu lugar de controle. Ou seja, neste tempo de crise que nós temos vivido, Deus continua no controle de todas as coisas em tempo de crise. Aleluia! Deus não perdeu o seu controle, Deus não perdeu o seu domínio, Deus não perdeu as rédeas daquilo que está acontecendo nesses dias. Haja pandemia, Deus não perdeu o controle. Haja crise financeira, Deus não perdeu o controle. Haja o que houver, Deus não perdeu o controle das coisas. Então ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, amados, nesse tempo em que nós temos vivido de crise mundial, Deus ainda continua no controle das coisas, e para além disso Ele continua sendo adorado. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O mundo pode estar em crise, mas a adoração do Senhor não para. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós podemos viver um tempo de crise mundial que estamos a viver, uma crise nacional que nós estamos a viver, mas Deus ainda continua enchendo a terra com conhecimento da sua glória. Deus ainda continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo e sempre será eternamente. De eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele não muda, Ele não tem sombra de variação. Ele é o mesmo e Ele não perdeu o domínio das coisas. Então, amados, nesse momento de crise nós temos vivido, ao invés de ficarmos somente a lamentar, a murmurar, a reclamar, é o momento que nós entramos também na presença de Deus e começamos a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nós te adoramos porque toda a terra, nossa vida está cheia da sua glória. Aleluia, aleluia. Então é isso que Isaías vai ver no templo. Ele diz: quando eu fui ao templo, entrei na presença do Senhor, o Senhor me mostra que Ele ainda está no controle de todas as coisas. Israel não chore, Israel não lamente porque morre um rei natural, um rei humano, mas um rei eterno, um rei, o Senhor dos senhores permanece o mesmo. Ele está vivo, Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia! Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no domínio da sua vida, Ele está no domínio da sua família, Ele está no controle da saúde, da economia, das finanças, da paz da sua família. Ele está no controle de todas as coisas. Ele continua sendo santificado. Então se junte aos anjos, aos serafins,
também santifica o Senhor, declarando: Santo, Santo, Santo. Ele é exaltado nos céus. O louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. A crise que a gente está vivendo não vai mudar aquilo que é a essência do Senhor. Deus não mudou, Ele continua o mesmo, no controle de todas as coisas. Então Isaías vai dizer uma coisa maravilhosa. Ele vai dizer: os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aí o Senhor fala para Isaías: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E aquela brasa viva tocou nos lábios de Isaías. E o Senhor disse: porque isto tocou os seus lábios, o seu pecado foi removido, as suas transgressões foram perdoadas. Assim o Senhor fala para Isaías: expiado é o teu pecado. Amados, neste momento de crise que nós estamos a viver, Deus ainda continua santificando pessoas. Nós estamos a viver um momento de muita pressão espiritual. Não é por este isolamento que nós estamos a viver. Então as trevas, elas se levantam mais forte, começam a pressionar. Muitas pessoas estão a se desviar, muitas pessoas estão a se enfraquecer, mas uma coisa que o Senhor não parou de fazer é que ainda tem homens que Ele tem chamado para a sua presença para os santificar. Deus tem santificado, tem purificado homens na sua presença. Então, ao invés de somente olhar para aqueles que estão a se afastar do Senhor, é um tempo também que você pode refletir nesta passagem, entender que em tempos de crise, Deus ainda está a purificar os corações dos homens. Deus está a purificar as pessoas, os seus homens, os seus servos, que Ele vai usar neste tempo. Deus está a santificar a sua igreja. Por isso que depois dessa fase que nós estamos, amados, a viver, havemos de ver homens mais santos, havemos de ver profetas mais santos, havemos de ver pastores mais purificados, havemos de ver neste tempo, irmãos, sacerdotes, ministros de louvor, que estarão com mais unção da presença do Senhor, com mais unção do Espírito Santo neste tempo. Enquanto nós somente estamos, ao invés de nos focarmos somente na crise, vamos nos focar para aquilo que Deus está fazendo. Deus está a santificar as pessoas. Porque quando Jesus veio, uma mulher fala para ele: olha, os judeus dizem que nós temos que ir adorar, sabe aonde? No templo. Mas os meus pais, os nossos antepassados, os samaritanos, nos ensinaram que nós temos que adorar no templo. Mas o Messias vai nos revelar aonde nós vamos adorar. Jesus disse uma coisa: não é nem no templo, não é nem no monte. Vocês vão adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E olha, amado, os homens podem fechar o lugar de adoração, o templo onde nós adoramos ao Senhor, mas nós sabemos uma coisa: Deus já tem um tabernáculo onde Ele habita, e Ele no seu corpo, é na sua vida. Então nesse tempo, Jesus ensina-nos que quando quiseres orar, Ele não disse que orar para o templo, até porque Ele repreendeu dizendo: tem pessoas que no templo oram em voz muito alta e levantam as mãos e dão aquelas voltas, mas o problema é que a motivação do coração destes homens não é realmente conhecer ao Senhor, mas é simplesmente serem aplaudidos pelos homens. Mas você, quando quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta no seu lugar secreto e
fala com teu Pai que te ouve em secreto e Ele te recompensará publicamente. Jesus nos dá um segredo. Olha, Deus não se limita ao lugar físico. Deus é Espírito e Ele é adorado, Espírito em verdade. Entra no teu quarto, entra no teu lugar secreto e começa a ter uma comunhão com o Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai começar a aumentar o amor no seu coração. Estamos a viver um momento de crise, onde o amor de muitos está a se esfriar, mas Deus vai acrescentar o amor no teu coração. Neste tempo em que nós temos vivido, Deus vai acrescentar a paz, que excede todo o entendimento. Uma paz que não é como o mundo dá, mas é uma paz que vem daqui, de dentro para fora. Deus começa a transformar de dentro para fora. Deus começa a liberar uma paz que só Ele dá, onde Ele diz: olha, vos tenho dito essas coisas, no mundo vão ter crises, no mundo vão ter aflições, mas ei, tenham bom ânimo, porque em mim vocês têm a vossa paz. Eu venci o mundo, tenham paz em mim. É nesse tempo, amados, que nós estamos a viver. Um tempo de crise em que nós estamos a viver. Pessoas estão se tornando mais adoradoras. Pessoas estão se tornando mais apaixonadas por Deus. É nesse tempo onde Deus prova o caráter dos homens. É nesse tempo onde Isaías disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Deus disse: é isso mesmo. Mas há um fogo que vai ser removido do altar para purificar o seu pecado. Sabe uma coisa? Deus nunca nos chamou para nós produzirmos fogo. Deus sempre nos chamou para nós erguermos um altar. Deus sempre nos chamou para nós edificarmos um altar de comunhão com Ele. Vá construir esse altar de comunhão com Ele. E você há de ver Deus a liberar fogo. E esse fogo vai purificar a sua vida. Esse fogo vai purificar seu coração. Vai purificar os seus pensamentos. Vai purificar as suas atitudes. Edifica um altar de comunhão, de relacionamento com o Senhor. É nesse tempo onde Deus vai começar a restaurar o seu relacionamento com Ele, a sua paixão por Ele, o seu amor. Deus vai começar a encher o seu coração por mais dele. Num tempo de crise onde toda a nação está em lamentação porque o rei Uzias foi. É um tempo em que Isaías diz: eu também vi o Senhor me purificando. Vi o Senhor me purificando. Ele continua a operar, Ele não é limitado às circunstâncias. O meu Deus é um Deus todo-poderoso. Aleluia! Amados, foi nesse tempo de crise onde Deus santifica muitos homens e torna esses homens que não aceitaram se corromper. Foi nesse tempo de crise que Deus levanta homens de justiça como Daniel. Um tempo em que os homens colocam leis, ninguém mais vai adorar, ninguém mais pede alguma coisa ao Deus vivo. Todo mundo tem que agora, se quiser alguma coisa, tem que pedir a Satanás. Daniel vai dizer: não. Eu não vou pedir a Satanás. Eu tenho um Deus vivo, eu não posso. Faz parte da minha essência, da minha vida, do meu caráter. Daniel continua incorruptível no seu relacionamento com Deus. Sabe o que aconteceu? Naquele tempo, Deus tapou a boca, fechou a boca dos leões e manifestou que só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Deus santifica aquele homem. Deus levanta um homem de coragem, de autoridade naquela nação da Babilônia. Foi naquela mesma nação onde Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram com que Nabucodonosor visse coisas que um homem jamais foi ilícito ver. Lançar 3 homens na fornalha e de repente ver 4 homens passeando, sapateando sobre o fogo. Aleluia! Por tudo. Por quê? Porque em tempos de crise Deus levanta homens de justiça. Em tempos de crise Deus levanta homens santificados e vão transformar a nação. É nesse tempo que Deus está dizendo: estou preparando a ti. Estou preparando a ti. Estou santificando a ti para poder te usar de uma forma que vais transformar a sua própria nação. Aleluia! Glória a Deus. Amados, vamos terminar o texto. Versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
9. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Amados, em tempos de crise como esse, Deus comissiona um profeta e envia ele para falar à nação. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nesse tempo em que nós temos vivido, é um tempo onde Deus continua procurando por profetas para enviar. Aleluia! Mas irmão, não é missionários, não é pregadores, não são pessoas que vão pregar nas ruas. Não somente, eu prefiro usar a palavra profeta, ao invés de pregador. Pregador é aquele que vai trazer uma pregação. Pregador, às vezes o pregador tem um problema, porque quando ele está na escala para trazer a pregação, ele pode não ter uma mensagem do Senhor vinda, mas ele vai ter que, de alguma forma, inventar alguma coisa para dar às pessoas, porque é a missão dele, é a escala dele, ele tem que trazer alguma coisa. Mas profeta não. Profeta não tem escala. Profeta, ele recebe a voz do Senhor e ele vai transmitir para as pessoas. Sabe, nesses dias Deus está procurando só de pregadores. Se você sonhava em ser um pregador, não sonhe só em ser pregador, sonhe em ser um profeta, uma voz de Deus que vai falar na nossa geração. A nossa geração não tem falta de pregações. A nossa geração não tem problemas de pregadores. A nossa geração tem muitas escolas teológicas que preparam pregadores, que até ensinam como fazer pregação, passo a passo para fazer pregação. Se você entra na internet hoje, você pode se tornar pregador em menos de 3 horas. Se você entra na internet hoje, se eu colocar pregação, você vai ver milhões e milhões de pregações na internet. Então o problema nosso não é pregação, o nosso problema são profetas. São homens que Deus vai usar para falar para a nação, porque a nação já tem ouvido, mas não tem percebido, tem visto, mas não tem compreendido. A nação tem tido palavra, mas não tem levado a palavra ao coração. Então o que nós precisamos é de profeta nesses dias. Então, em tempos de crise como esses que estamos a viver, Deus ainda continua procurando por profetas, dizendo: quem há de ir por nós? Quem irá por nós? Talvez você pense: não, só depois do coronavírus, só depois dessa crise econômica, só depois dessa crise financeira, só depois dessa crise espiritual que nós estamos a passar. Irmãos, é nesse tempo que Deus está levantando profetas que vão transformar as coisas. É nesse tempo que Deus vai levantar profetas para orarem e que as coisas possam mudar. É nesse tempo que Deus está levantando. É nesse tempo que Deus está procurando por esses profetas. E você está na lista do Senhor. Aleluia. Não adianta dizer: não, irmão, eu não estou não. Você está na lista do Senhor. E Deus está dizendo: está disponível. Quer ir por nós? Está disponível para fazer a obra? Está disponível para cooperar? Não se limite, não pare de cooperar por causa da crise que estamos a viver, a crise mundial que estamos a viver. Não, precisamos reinventar-nos nessa época, mas nunca pararmos de levar o reino aos corações. Aleluia! Nunca pararmos de levar a palavra aos corações. Nunca paramos de levar o Evangelho às almas perdidas. Não, nós não podemos parar de fazer isso. É o nosso chamado nesse tempo. Deus tem nos chamado para isso nesses dias. E Ele tem dito: quem há de ir por nós? Deus ainda continua, nessa época de crise, procurando por homens de coragem. Homens que estão dispostos a perder tudo em favor do Evangelho, em favor do reino de Deus. Isaías, para quem não conhece a história de Isaías, passado algum tempo depois, para Deus mostrar a vergonha que o povo de Israel estava a viver naquela época, a depravação da nação de Israel naquela época, e Deus fala para Isaías ficar aproximadamente 3 anos andando com roupas rasgadas e nádegas. Ele passa uma vergonha completa durante 3 anos, só para passar uma mensagem do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, amado. Vou repetir: Deus não está procurando de pregadores, Deus está procurando de profetas. Homens que vão trazer uma mensagem aos corações da nação, aos corações dessa geração. E essa mensagem vai mudar vidas. É o que Deus está procurando esses dias.
de homens, de vozes, de mulheres que vão se tornar vozes do Senhor para que Ele possa usar. Lembra de João Batista? João Batista, quando ele perguntar: quem és tu? És tu o Messias? Ele diz: eu não sou. Quem és tu então? João Batista diz: olha, eu sou a voz do que clama no deserto. A voz do que clama no deserto. Houve um silêncio de Deus por cerca de 400 anos até João Batista. Mas quando João Batista entra no ministério, em 6 meses ele transforma a nação e prepara o caminho para o Messias. Isso para dizer que Deus não está à procura de homens que apenas querem aparecer na internet. Deus não está à procura de apenas homens que estão a precisar de aparecer diante dos homens para serem aplaudidos porque pregam bem, cantam bem, ministram bem. Não, Deus está à procura de profetas na nossa geração. Deus está à procura de homens que vão se colocar à disposição de serem usados 100% para aquilo que o Senhor quer. E que naquilo, quando abrirem a boca e ministrar ao Senhor, Deus vai transformar as pessoas para quem ela ministra. Em nome de Jesus. É nesse tempo que Deus está dizendo: eu quero. Eu ainda continuo buscando homens dispostos a serem usados por mim. A minha obra não pode parar em tempo de crise, mas a minha obra vai continuar. Eu vou continuar agindo no meu reino e a minha obra vai prosperar, porque eu não parei. Eu não parei. Aleluia. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa entrar mais profundo na presença do Senhor. Isaías disse: estávamos num ano de crise, estávamos num ano em que morreu o rei Uzias, o meu primo, o rei da nação, e toda a família abalada, toda a nação abalada, todo mundo chorando e lamentando. Mas eu entrei no templo. Quando eu entrei no templo, eu vi também o Senhor. Entra no templo, amado. Entra no templo e has de ver que Deus não perdeu o controle das coisas. Ele ainda continua no seu alto e sublime trono. Entra no templo. Você há de perceber que o Senhor ainda continua, Ele continua santificando homens, santificando as pessoas, santificando os seus servos, os seus sacerdotes, os seus profetas nesse tempo. E você vai perceber que nessa época de crise que nós temos vivido, Deus ainda continua procurando por profetas para usar no tempo de crise. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que você entre na presença do Senhor e mergulhe na presença dele. Aleluia. Vamos orar. Aleluia, 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 Senhor. Te adoramos, Espírito Santo. Te glorificamos, nosso amado. Te adoramos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Deus amado, por falares aos nossos corações, por ministrares a tua vontade. Deus da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há outro como tu, Deus. Deus que é grande, Deus soberano, que ainda tem o domínio de todas as coisas, de eternidade a eternidade. O seu trono é inabalável, o teu reino é inabalável, o teu poder é inabalável. Deus, obrigado porque nos dás a confiança de que confiando em ti jamais seremos abalados. Obrigado, Senhor, porque em meio a tanta crise que temos vivido no mundo inteiro, Deus, nós podemos olhar para ti e confiar e saber que tu estás no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque sabemos que para além de estar no controle, ainda continuas nos santificando, nos chamando a levarmos, Senhor, o teu reino em santidade. Obrigado, Senhor, por estar a purificar os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por estar a perdoar os nossos pecados. Obrigado por purificar os nossos lábios, purificar o nosso coração, purificar a nossa mente. Obrigado, Senhor, por purificar a nossa vida por completo. Te adoramos, Espírito Santo, porque tens nos chamado, nos comissionado para a grande obra, para o grande reino do Senhor. Levamos este reino, esta palavra, esta mensagem profética às nações. Levamos essa mensagem profética às tribos. Deus, nós queremos, Deus, nós dizemos que estamos disponíveis. Estamos aqui, Senhor, para sermos usados. Estamos aqui, Senhor, para levarmos avante o teu reino, porque o teu reino, Senhor amado, é um reino sempre eterno, de justiça e misericórdia, amor e fidelidade. Aleluia, te adoramos, Yeshua. Yeshua é a Mashiach, o Senhor é o nosso Deus, não há outro como tu, Senhor. Obrigado, 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 Senhor, por estar a operar na vida da tua igreja nesse tempo, por estar a levantar homens de justiça nessa geração. Estamos aqui, Senhor, eis-nos aqui
envia-nos a nós, Senhor, para levarmos, Senhor amado, a Tua palavra aos corações sedentos e aos corações famintos, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, Deus. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa as famílias, abençoa, Senhor, a Tua igreja, fortalece neste tempo de crise, dá um ânimo, Senhor, fundamento na pedra viva que é Cristo Jesus. Não nos deixe, Senhor, sermos abalados pelas circunstâncias, mas que continuemos firmes, confiando no Senhor, o nosso Deus eterno, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Deus te abençoe, querido. Bom domingo, continuação de um bom domingo e continuação e começo de uma boa semana. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.